Vamos lá, bora começar a questão 4 da prova do ITA de 2026. Essa aqui é a segunda fase, prova de Química. E essa questão 4 é uma questão de estequiometria. Vamos dar uma lida no enunciado. Fala, meu povo, tudo na paz? Quem vos fala é Jesus. Então vamos lá, vamos ler o enunciado dessa questãozinha aí. Considere o sólido BGN com composição em porcentagem molar de 60 SiO2, 36 CaO e 4 NB2O4. A fonte de nióbio empregada no preparo do BGN é o oxalato amoniacal. Beleza. Para determinar o teor de nióbio presente no oxalato, foi empregada a termogravimetria em atmosfera oxidante, a qual apresentou uma massa residual de 28,5%, que foi caracterizado como pentóxido de nióbio. Presente valor numérico da massa necessária do oxalato para obter 10 gramas de BGN e determine o valor de N. Primeira coisa que a gente precisa, das massas molares. A gente vai usar esses valores nas nossas contas. Então a gente precisa do NB2O5, que ele falou lá, né, que é o pentóxido de nióbio. E essa massa molar, a gente vai ter que voltar aqui no início, já vou abrir a calculadora aqui de uma vez, NB2O5. Volta no início da prova. Ó, o N está aqui do lado, 92,91. E o oxigênio você sabe que é 16, mas ó, só para você ver, ó, tá aqui também, tá vendo? Aqui, ó, oxigênio 16, beleza? Então tá. Então vamos voltar lá na nossa página. Então vai ser 92,91 vezes 2 mais 16 vezes 5. Dá esse valor aí. Eu vou arredondar para 266, tá bom? Então 266 gramas por mol. Então o primeiro já foi. Eu preciso também daquele cara esquisito ali, do oxalato. Então vai ser NH4, NH4, NBO, C2O4, 2, vezes NH2O. Qual é a massa disso aqui? Vamos lá. N. Volta lá no início se tiver com dúvida. O N é 14, tá? Então vamos lá. Então vai ser, reseta isso aqui, pronto. 14 mais 4. O NB é 92,91. Vou considerar 93, tá? Então mais 93. Mais o oxigênio, que é 16. Mais o C2O4 está multiplicado por 2, né? Então é como se fosse C4O8. O C é 12. 12 vezes 4, 48. Mais. E aí, O8. O8. 303. Mais. A água é 18, né? Então, mais 18N. Beleza? Mais 18N. E agora, a massa molar do gás, do sólido, né? BGN. E aquela composição que ele deu, deixa eu minimizar esse calculador, 60% em porcentagem molar, né? SiO2, 36% é CaO e 4% é NB2O5. Então, como é que calcula a massa molar média disso aqui? Ó, 60% do SiO2. Então, é 60% da massa molar do SiO2. Mais 36% de CaO. Mais 4% do NB2O5. Então isso aqui vai dar 0,6 vezes. Agora SiO2. Vamos voltar aqui no início. O Si é 28. O O é 16. Então é 28 mais 16 mais 16.
só para mostrar aqui para vocês, né? 28 mais 16 mais 16, 60. Mais 0,36 do CAO. Volta lá no início, olha lá o CA. Cadê o CA? O CA é 40, tá? Então 40 mais 16 dá 56. Mais 0,04, que é 4%, do NB2O5 que eu já tinha calculado ali em cima, que é 266. Então isso aqui vai dar, ó, vamos lá, 0,6 vezes 60, mais 0,36 vezes 56, mais 0,04 vezes 266. Deu 66,8. 66,8 gramas por mol. Aqui em cima também, né? Gramas por mol. Vou colocar um parênteses aqui. Pronto. Então eu já tenho a massa molar dos 3 caras que aparecem no enunciado. Uma delas eu não consigo porque eu não sei o valor de N, que é inclusive a pergunta, mas não tem problema. Vou guardar isso daí e vou para a letra A. Eu acho que eles podiam até ter dado esses valores aí, porque ficar fazendo essas contas antes de começar a questão é um saco, né? Mas beleza. Será que deram? Deixa eu olhar aqui atrás. Não. Então tinha que olhar na tabelinha mesmo. Então vamos lá, letra A. Apresente o valor numérico da massa necessária do oxalato amoniacal de blá 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 no preparo de 10 gramas de BGN. Tá bom. Então vamos lá. Primeira coisa. Ele falou ali, ó, que apresentou massa residual de 28,5%. E esse resíduo foi caracterizado como pentóxido de nióbio. Vamos chamar esse oxalato de O. Pode ser? Então, ó, se você pega 0,285 vezes a massa do nosso oxalato, OX, isso aqui tem que dar a massa de quem? Do NB2O5. Concorda? Ele falou que 28% é o resíduo e o resíduo é isso daí. Então isso aqui não tem discussão. Agora, beleza. O que é o número de mols? A gente tem a relação dos números de mols. Né? E olha só, o oxalato tem 1 nióbio, enquanto que o sólido BGN tem 2 nióbios. Tá vendo? Então, para eu produzir um em relação ao outro, tem essa diferença de 1 para 2 aí. Você não pode desconsiderar isso. E você também tem que considerar que para cada 1 mol de BGN, 4% que vem aqui do pentóxido de nióbio. Tá? Então toma cuidado com esses fatores aí, 1 para 2, 1 para 0,04, entendeu? Tem que tomar cuidado com isso. Então beleza, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou relacionar o número de mols também, tá? O número de mols que você tem do oxalato, na verdade não do oxalato, do BGN, que é a pergunta dele, né? O número de mols que você tem do sólido BGN, se eu multiplicar isso por 0,04, é o número de mols que eu tenho do NB2O5. Beleza? Então essas são as relações aí que eu tenho. Tudo tranquilo? Então beleza. Então agora, o que nós vamos fazer? Na verdade eu vou deixar aquele dado ali reservado e vou partir desse dado aqui, ó. Porque o número de mols é a massa dividido pela massa molar. Você concorda comigo? Então olha só o que eu posso fazer aqui, ó. 0,04 vezes. O que é número de mols de alguma coisa? É a massa dessa coisa dividido pela massa molar, que eu acabei de calcular ali em cima, 66,8. É igual. Isso aqui é a massa do NB2O5 dividido pela massa molar do NB2O5, que é 266. Aí observa, a massa do cara da direita, 0,04 vezes a massa do BGN. A massa do BGN o cara me falou, né? Olha ali em cima, ó. 10 gramas. Então já vou trocar aqui por 10, tá? Então é 10 sobre 66,8. 66,8. Depois eu faço essas contas. É igual a... Qual que é a massa do NB2O5? Tá ali na primeira linha. É 0,285
vezes a massa do oxalato, que é a pergunta, né? Olha lá a pergunta. Apresente o valor numérico da massa necessária do oxalato. Então, dividido por 266. Agora é só conta, né? Que eu vou achar a massa do oxalato, tá vendo? Então, a massa do oxalato é igual. Vamos fazer as contas de novo, né? 0,04 vezes 10 dividido por 66,8. Caramba, errei alguma coisa, peraí. 0,04 vezes 10 dividido por 66,8. Tá. Vezes 266 dividido por 0,285. 5,58. Vamos por 5,59. 5,59 gramas. Pronto. Vou deixar 5,58, tá? Esse 266 aí era para ser um pouco menos, né? 260. Eu não lembro quanto que era, não, mas era um pouquinho menos, eu arredondei. Mas tá bom, 5,58, tá ótimo. Tá aí a resposta da letra A. Deixa eu apagar a calculadora. Pronto. Beleza, letra A? Então tá, agora a letra B. A letra B, ele pede aquele N, não é? Exatamente. Agora, olha só. Na hora que eu pego esse oxalato aqui, tudo isso aqui, ele falou o seguinte, olha. Após aquecimento a 1000 graus Celsius, o que vai acontecer? Isso daí vai gerar uma massa residual. Então vai decompor isso daí, né? Eu não sei exatamente qual é a equação disso. Tá? Mas isso daí vai transformar no NB2O5. Mais alguma coisa aí que não me interessa. O que importa é que do lado direito eu tenho 2 nióbios, enquanto do lado esquerdo eu só tenho 1. Então eu preciso de um 2 aqui, né? 2 mols desse cara que viram 1 daquele. Concorda? Excelente. Então olha só, vê se você concorda comigo. Vamos supor que a proporção é de 2 para 1, só para facilitar minha vida aqui. Então quer dizer que 2 vezes a massa molar, que é 303 mais 18N, e esse cara aqui é 266. Essa que é a proporção aí. 2 desse vira 266 daquele. Só que, na verdade, a proporção de massa daí, ela é de 0,285. Então vê se você concorda comigo com o seguinte, ó. Se você pegar 2 vezes 303 mais 18N e pega 0,285 disso, isso aqui tem que dar 266. E daqui você vai achar o N. N é igual a... Vamos lá, fazer conta de novo. Ó, então vai ser o seguinte. 266 dividido por 2, dividido por 0,285, menos 303 que eu vou passar para lá, dividido por 18. Deu 9,09. Como tem que ser um número inteiro, 9, né? Então N é igual a 9. Então, se você for parar para pensar, deu muito trabalho? Não. Foram continhas bem pequenas. O chato é ter que fazer esse monte de massa molar, ter que fazer essas contas com vírgula, entendeu? Isso é meio chato. E um pouco de, né, um pouco complicado você entender o que está acontecendo, porque parece umas moléculas muito difícil e tal, muito grande, e aí às vezes assusta. Mas não é uma questão difícil, né? Beleza? Uma questão pura de estequiometria. E é isso. Tá aí a resposta da letra A, 5,58, letra B, 9. Fechou?